Você já ouviu falar do filme O Massacre da Serra Elétrica, certo? Mas você sabia que a história por trás desse clássico do terror é ainda mais bizarra e perturbadora do que a ficção? Prepare-se, porque o que vou te contar vai mudar a forma como você vê esse filme para sempre. A inspiração para o icônico vilão, Leatherface, não veio de um roteirista com uma imaginação sombria, veio de um homem real, um homem chamado Ed Gein, e a história dele é um verdadeiro pesadelo. Nos anos 50, em uma pequena e isolada cidade de Wisconsin, chamada Plainfield, vivia Ed Gein para os vizinhos. Ele era um homem quieto, solitário, um tanto estranho, mas inofensivo. Ninguém poderia imaginar o que acontecia dentro de sua fazenda decrépita, longe dos olhos de todos. A verdade só veio à tona em 1957, quando uma dona de loja local, Bernice Worden, desapareceu. A investigação levou a polícia diretamente para a propriedade de Gein-Woo, que eles encontraram lá dentro, chocou a nação e o mundo. A casa de Ed Gein não era uma casa, era um museu de horrores. As autoridades descobriram partes de corpos humanos por toda parte. Crânios usados como tigelas, pele humana esticada para fazer abajures e estofamento de cadeiras. E o mais chocante de tudo, máscaras feitas de pele humana. Sim, máscaras, exatamente como as de Leatherface. Gein não era um assassino em série no sentido clássico. Ele confessou ter matado Bernice Worden e outra mulher anos antes, mas a maioria dos restos mortais em sua casa vinha de outra fonte: o cemitério local. Durante anos, sob o manto da noite, Gein desenterrava corpos de mulheres requiem, falicidas, que segundo ele, se pareciam com sua mãe dominadora, Augusta. Augusta Gein foi a figura central na vida distorcida de Ed. Uma fanática religiosa, ela ensinou a ele que todas as mulheres, exceto ela mesma, eram pecadoras e instrumentos do diabo. Após a morte dela, a solidão e a loucura de Ed explodiram. Ele começou a exumar corpos na tentativa de, em sua mente perturbada, recriar sua mãe, ou até mesmo se tornar ela, vestindo a pele de outras mulheres. A história de Gein era tão inacreditável, tão grotesca, que imediatamente capturou a atenção da mídia. Os detalhes de seus crimes foram estampados em jornais por todo o país. E foi lendo essas notícias que um jovem cineasta, chamado Tobe Hooper, teve a ideia que mudaria o cinema de terror para sempre. Hooper pegou a essência do horror real de Ed Gein menos o isolamento rural, a família disfuncional, e o, mais assustador, a ideia de usar pele humana como máscara e decoração, e a transformou no roteiro de O Massacre da Serra Elétrica. Ele trocou o frio de Wisconsin pelo calor sufocante do Texas, e transformou o ladrão de túmulos, solitário em uma família de canibais. E claro, deu ao seu vilão a arma mais aterrorizante que conseguiu imaginar, a serra elétrica. Curiosamente, Ed Gein nunca usou uma serra elétrica. Essa foi uma adição puramente cinematográfica para aumentar o pânico. Então da próxima vez que você assistir ao Leatherface perseguindo suas vítimas, lembre-se, por trás da máscara de ficção, existe a sombra de um homem real e de uma casa dos horrores que existiu de verdade em uma pacata cidade americana. O horror real muitas vezes supera qualquer coisa que a nossa imaginação possa criar. Mas a história não para por aí. A influência de Ed Gein no cinema vai muito além de Leatherface. Você consegue adivinhar qual outro assassino icônico das telas foi inspirado por ele? Um que tem uma relação igualmente complicada com sua mãe. Sim, Norman Bates, do clássico Psicose, de Alfred Hitchcock. E também Buffalo Bill, o vilão de O Silêncio dos Inocentes. A história de Gein é tão assustadora que serviu de semente para 3 dos maiores monstros da história do cinema. A mente humana pode ser um lugar verdadeiramente assustador, e a história de Gein é a prova disso. Quer explorar mais histórias reais por trás dos seus filmes de terror favoritos? Descobrir os segredos sombrios que inspiraram as maiores lendas do cinema? Não perca nenhuma descoberta. Inscreva-se e ative o sino. Aqui no Universo Zorro, nós mergulhamos fundo nos mistérios que o mundo tenta esconder. A cada vídeo, uma nova revelação, uma nova verdade chocante que vai te deixar de queixo caído. A realidade é muito mais estranha e assustadora do que a ficção. E a história de Ed Gein ainda tem mais detalhes macabros. Por exemplo, quando foi preso, ele estava tão calmo que os policiais inicialmente duvidaram que ele fosse o culpado. Foi só quando um deles mencionou as lojas de ferragens que Gein ficou agitada, porque o último recibo da vítima desaparecida estava em seu nome. A casa dele, a Fazenda do Horror, tornou-se uma atração turística macabra por um breve período. Pessoas viajavam de longe apenas para ver o local onde os crimes aconteceram. Mas antes que pudesse ser vendida, a casa pegou fogo misteriosamente. Muitos acreditam que os moradores locais, envergonhados e assustados, atearam fogo para apagar a mancha que Gein deixou na cidade. Ed Gein foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado e passou o resto da vida em uma instituição psiquiátrica, onde morreu de causas naturais em 1984. Ele foi enterrado no mesmo cemitério que costumava violar. Ao lado da mãe que tanto o influenciou, a história dele nos lembra que o mal pode estar onde menos esperamos, escondido atrás da fachada mais comum e tranquila. E essa é a verdadeira essência do terror que O Massacre da Serra Elétrica captura tão bem. Não são os monstros de outro mundo,
mas os monstros que vivem ao nosso lado. Obrigado por assistir e por desvendar mais um mistério conosco. Continue curioso, continue questionando e nos vemos na próxima investigação aqui no Universo Zorro. Até lá.